Abram as vossas Bíblias na carta do irmão de Jesus. Quem era irmão de Jesus? Só ele? Jesus tinha irmãos? Tinha irmãs? Também tinha irmãs. Mas Maria não é Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, o que é isso? Imaculada sem mancha e Conceição é concebida. Mas ela não foi concebida, ela não concebeu sem pecado. Ela não é sempre virgem. Então, na verdade, Maria, ela se manteve virgem até o nascimento de Jesus, amém? O ente que foi gerado nela, o Espírito Santo, ministra sobre Maria, envolve Maria, Jesus nasce através de Maria, mas logo após o nascimento de Jesus, Maria tem relacionamento com seu marido, José, normalmente como qualquer outro, e daí nasceram filhos e filhas também, ok? Então, todos acharam? Qual o texto que eu vou ler? Onde vocês abriram? Tiago? Eu não podia abrir outro livro, não? Outra epístola? Oi? Quem era irmão também de Jesus? Além de Tiago? Hein, gente? É um nome que a gente não gosta muito, não. É um nome que você não colocaria sobre seu filho. É Judas, queridos. Não é o Judas Iscariotes, tá bom? Não é o Iscariote, que é o traidor, mas Judas foi um dos irmãos também de sangue de Jesus. Mas não vou falar sobre Judas, não. É Tiago mesmo, tá bom? Tiago, capítulo 5. Dê um pulo lá na sua Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo de número 17. Tiago 5, 17, quase emendando no texto que nós sempre abrimos sobre cura, oração pelos enfermos. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Você que puder, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura prefacial da ministração desta noite. Amém? Tiago 5, versículo 17, assim: Elias era homem semelhante a, sujeito aos mesmos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não, e orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos elogiá-lo mais uma vez nesse lugar. Senhor, toma frente de cada ministração, cada palavra a ser ministrada nesta noite. Dá vida, Senhor, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vivifica a tua palavra ao ser ministrada nesta noite sobre cada vida que aqui está, aqueles que nos acompanham online, aqueles que ainda nos ouvirão. Senhor, fala com o teu povo, ministra, seja uma noite de milagres nesse encerramento dessa série tão abençoada, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas. Deus, compartilha conosco aquilo que tu tens ainda dentro dessa série para as nossas vidas. Faz milagres, meu Pai. Nós te pedimos e clamamos nesta noite e usa-me. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, a epístola de Tiago, pastor, dirigente da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus, ele faz menção a um texto do Antigo Testamento. Ele está falando sobre fé, ele traz à memória Elias, o profeta Elias de 1 Reis, e ele diz no versículo 17, Elias era homem semelhante a nós, ou seja, o que Tiago está falando, olha, Elias foi um grande profeta, mas ele era igual a você, é igual a mim, não há diferença nenhuma. Elias não era de uma classe especial, Elias era homem, ser humano, como qualquer outro, e ele continua, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que é sentimento, queridos? Alma, né? São dores, tristezas, aflições, depressões. Elias não pediu a morte? Os irmãos se lembram que Elias, na sua caminhada, enfrentando aquela profetisa do inferno chamada Jezabel, esposa de Acabe, Jezabel, uma mulher que matava os profetas, e a Bíblia diz que Elias, num desses momentos, fugindo, deprimido, fugindo da perseguição de Jezabel, ele pede para si mesmo a morte, queridos, numa depressão profunda que Elias cai. Quando Tiago vai descrever, no versículo 17, Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ele está deixando bem claro, Elias
foi usado para um milagre extraordinário, mas ele era igualzinho a mim, a você, a cada um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E o texto diz, e orou com instância, ou seja, não orou só uma vez, ele orou sem cessar, ele orou até aquele milagre acontecer. Amém? O nosso problema é que nós oramos e paramos e não continuamos. Ah, pastor, mas Deus já ouviu a minha oração. Deus já ouviu antes mesmo de sair da tua boca, ele já sabe o que você vai falar. Se for pensarmos assim, nem oremos, porque a palavra nem chegou na nossa boca, Deus já sabe o que iremos falar. Ele sonda e esquadrinha o coração. Então, o orar, o falar, é um exercício de fé. Amém? É um exercício de fé. Queridos, oração é coisa de louco, né? Você conversa com quem você não vê e você acredita que aquele que você não vê está te ouvindo também. Oração é para louco, é para quem é homem de Deus mesmo. É para mulher e homem de Deus. E aí, Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, queridos, não choveu mesmo. E versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Eu quero falar um pouco sobre Elias, queridos. Esse homem que foi chamado por Deus, chegou até Acabe, deu um pulo na sua Bíblia. Vai lá no primeiro livro de Reis, capítulo número 18. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, esse grande profeta de Deus, que foi chamado pelo Senhor. Nós não sabemos a genealogia de Elias, não sabemos quem, apenas sabemos que ele é tesbita, uma terra onde nós não sabemos exatamente geograficamente onde era essa terra, não sabemos biblicamente quem eram seus pais, mas ele é um homem que Deus levantou para profetizar num tempo muito difícil, um tempo de muitas aflições. Deus falou, Elias, vai até o rei Acabe, fala para ele que não vai chover na terra. E é interessante, capítulo 17, eu vou ler só o 17 rapidinho, capítulo 17, versículo 1. Rapidamente, apenas o versículo 1. Todos acharam? 1 Reis 17, versículo 1. Amém ou não amém? Amém. Diz assim, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. É quanto tempo, gente? Nesses anos quer dizer quantos anos? Não sei. É interessante que Deus chama Elias para ir até Acabe e falar assim, olha, vai chover, não vai chover nestes anos. Ou seja, não havia um tempo determinado. Certo é que seria mais de um. Isso nós temos certeza. Mais de um ano seria. Mas quantos anos seriam exatamente? Não temos. E, queridos, vocês sabem que a chuva daquela época era a bolsa de valores dos dias de hoje, né? Porque qual era a moeda da época? Agricultura e pecuária. Não chove, desastre. É a mesma coisa que fala o seguinte, olha, a bolsa de valores de Nova York fechou. O mundo cai em colapso. É como se o profeta chegasse lá em Washington, chegasse na capital dos Estados Unidos, fosse até a bolsa de valores e falasse, olha, seguinte, fecha a bolsa. O mundo entraria em colapso. Em outras palavras, contextualizando, foi isso que Elias fez. Não chove mais na terra. Não chover mais na terra, falta comida, falta dinheiro, falta tudo. Falta tudo. Os irmãos conseguem compreender o que leva Elias aí até o rei Acabe, que é o rei de Israel, e fala, não vai chover sobre a terra. Olha a calamidade que vai ocorrer. E Deus sustenta Elias por algum período, com o corvo que levava comida, pão e carne até a sua boca, a fonte que ele tinha, de Querite, onde Elias bebia água, mas depois tudo isso cessa, acaba. E a fome vem sobre todos, queridos. A aflição vem sobre todos. E Elias, como boca de Deus, ele vai até o rei Acabe e fala, não vai chover nesses anos. E os anos vão se passando até que chega no 3º ano. E Deus fala para Elias, vai de novo para Acabe. Vai até o rei Acabe novamente. E diz para ele que você vai orar e vai voltar a chover. Então, assim, esse homem, Elias, além de crer muito em Deus, ousado em Deus,
Porque imagina como ele sai do palácio quando falou que não vai chover. Imagina, obviamente, o rei que escuta, recebe uma palavra dessa, de calamidade pública. Ele não ficou nem um pouco feliz. Aí 3 anos depois encontra Elias falando que vai chover novamente. Eu já matava Elias na mesma hora ali. Mas aquele homem era um homem de Deus. E Deus guarda a vida dele. Nós sabemos o que acontece no capítulo 18. Ele provoca, ou melhor, ele desafia os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo. Depois, os irmãos, leiam todo o capítulo 18. Elias entra num entrave, numa batalha espiritual contra os deuses, contra o Baal. Baal era o deus da agricultura. Olha que interessante, queridos. Porque Deus mandou Elias orar e parar de chover? Não era uma simples parada de chuva. Estava combatendo o deus Baal. Era uma luta espiritual. Na nossa vida, queridos, tudo é luta espiritual, porque a gente não vê. Algo cessou na tua vida por quê? Deus está quebrando alguma coisa na tua vida. Deus está colocando alguma coisa no lugar aí. Deus, às vezes, tira algumas coisas do lugar para que nós venhamos a nos posicionar da forma correta. Deus permite alguns desertos para que a gente volte a andar da forma correta. Oséias capítulo 2 vai dizer que Deus nos atraiu e nos leva ao deserto para falar o nosso coração. Tem desertos que é cura na sua vida. No deserto, eu sempre falo isso, queridos, não adianta você ser PhD, não adianta seu intelecto, não adianta o seu currículo, não adianta se você é bonito, não adianta se você tem família. No deserto você precisa de água. Coisa mais simples, ainda até o dia de hoje, é simples, né? Daqui a uns anos vai ser o petróleo de hoje, mas hoje, água, coisa mais simples que tem, água, certo? Você precisa de água, ou seja, quem simboliza a água? Jesus é a água viva. Na dificuldade eu preciso de Jesus, queridos. Aí Deus permite que algumas coisas aconteçam no deserto para que eu venha procurá-lo, venha adorá-lo. Essa é a luta espiritual que nós passamos. Algumas coisas Deus tira do lugar, e quando Deus fala para Elias, fala que não vai chover, para que o diabo, para que Baal saiba que ele não governa a vida desse povo. E Baal vai ficar envergonhado durante 3 anos, porque não vai chover, e não chovendo, não tem fruto, não tendo fruto, não tem agricultura, não tem economia, e Baal vai à falência. O povo que adorava Baal, poxa, cadê Baal? E por 3 anos sem chover, por quê? Porque um homem de Deus orou e parou de chover. Aí há uma guerra entre Deus, de Elias e Baal. Aí depois você lê o capítulo 18 todo, onde Elias faz um altar. Primeiro Elias fala, olha, profetas de Baal, podem fazer o altar de vocês aí, pedem para o Deus de vocês, Baal, para descer chuva. E eles, a Bíblia vai dizer isso no capítulo 18, que os profetas de Baal começam a se cortar, derramam sangue, começam a andar em volta do altar, pedindo e andando para o outro, dançando para um lado para o outro, para que a chuva, para que o fogo descesse do céu. Nada, queridos, nada. Elias ora e Elias até zomba e fala assim, olha, vai ver que o Deus de vocês está dormindo. E não é uma zombaria apenas, porque segundo a teoria do culto a Baal, Baal dormia durante 6 meses. Depois, 6 meses depois, acordava. Isso tudo é aqueles mitologia, tá bom? Deuses falsos. Mas Elias fala, vai ver que está dormindo. Acorda ele aí, manda descer fogo e nada. Aí Elias fala, bom, profeta de Baal, parou? Desistimos. Elias fez o altar dele, ainda colocou água ao redor do altar. Fogo e água não combinam, né? Ele bota água ainda ao redor do altar. E só fez um pedido, Deus, desce fogo. Na mesma hora desceu fogo e consumiu todo o holocausto. Deus respondendo com fogo. Deus mostrando quem ele era. Né? Ou seja, para quê? Para que tudo isso? Para mostrar quem é Deus na vida do povo. Às vezes a gente não entende algumas coisas acontecendo, mas Deus endireitando e colocando as coisas no lugar. Agora Deus fala, Elias, volta até Acabe, e depois disso tudo, pode falar que vai chover, porque eu já esculachei Baal. Eu já mostrei quem manda no pedaço. Eu já mostrei quem é Deus nesta terra. Pode voltar agora para Acabe e diga que que você vai orar e vai voltar a chover. 3 anos e meio, queridos. Eu não sei quanto tempo você vai passar nesse deserto aí, mas eu sei que Deus vai responder. Deus vai responder.
Eu não sei quanto tempo, quando você vai no médico, o médico geralmente ele diz, né, quanto tempo você vai tomar aquele remédio. Então eu não sei quanto tempo. Nem Elias sabia quando ele vai a primeira vez até Acabe. Nesses anos, não sei quantos anos. Elias, vai depender da tua vida e da tua busca comigo. Amém? E foi Elias desafiar Baal logo em seguida. Olha o que diz no versículo 41. Agora sim, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Quem achou, diga glória a Deus. Amém ou amém? Primeiro Reis 18, 41 diz assim: Então, disse Elias a Acabe. Eu gosto de Elias porque Elias era um homem casca grossa, queridos. Elias era um homem que não tinha medo. Elias volta a se encontrar com Acabe, cuja esposa queria matá-lo, cujo Deus que Acabe adorava, Baal, foi envergonhado, cujo a palavra de Elias seria de falência praticamente para o governo dele. E Elias vai novamente agora de encontro até Acabe e diz o seguinte, versículo 41, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante. Olha que interessante, queridos. Elias vai até Acabe, Acabe, vai comer, senta na mesa lá, janta, faz o que você tem que fazer, porque olha, já estou ouvindo ruído de chuva. E queridos, eu quero que você entenda o que é ruído de chuva. Amém? Chuva é o sinal do milagre para aquela época. 3 anos sem chover. Chuva é milagre. Chuva, para nós que estamos hoje pregando aqui, é chuva de bênção, chuva de milagre sobre a tua vida. Amém? E Deus fala, Acabe, segue tua vida, vai comer, camarada. Não vai mudar nada aqui. Vai comer, porque eu já estou ouvindo ruído de chuva. Tinha ruído? Pergunta de prova, tinha ruído? Não tinha não, cara. Não tinha nada. Mas Elias cria que tinha. Essa é a diferença, queridos. Eu já estou sentindo o ruído de chuva. Eu já, pela fé, eu sei que tem ruído de chuva. Está vindo chuva aí. Porque olha o que diz o versículo 42. Depois de Elias falar isso para Acabe, 42. Subiu Acabe a comer e beber. Acabe fez o que tinha que fazer, né? Foi comer. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Carmelo é um monte altíssimo. Subiu lá no Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre... Queridos, o que Elias faz? Ele sobe até o monte, se curva, dobra os joelhos e começa a orar. Por que ele começa a orar? Porque eu falei que vai ter ruído, agora vai ter que ter ruído. Se eu falei que vai ter ruído, Senhor, agora ferrou. Vai ter que chover, Senhor. Senhor, já falei para Acabe que vai ter chuva. Agora vou para o joelho, porque tem que chover. Amém, meus amados? Olha como Elias age. Elias já age por fé. Elias nem ora antes, ele entrega a palavra e agora eu vou orar. E vai acontecer. Tem ruído aí, eu vejo, eu sinto, mas cadê? Não tem, mas eu vou orar e eu sei que Deus vai mandar. O que Deus fala conosco quando nessa passagem toda? Queridos, não espere algo acontecer para você mudar, para você se posicionar. Haja desde já, como se já tivesse ocorrido. Haja como se o milagre já tivesse sido feito. Vai buscar, vai orar, mas já haja pela fé. Olha, já estou indo lá para aquele lugar porque eu sei que aquela porta vai se abrir. Olha, já estou estudando isso aqui porque esse emprego é meu. Olha, já estou me planejando nesta área porque eu sei que eu vou chegar até lá. Amém, meus amados? Já estou me organizando porque eu sei que isso é meu. Depois vou para o joelho orar. Senhor, estou fazendo a minha parte. Senhor, eu já falei, inclusive já falei para todo mundo que tem ruído de chuva. Senhor, eu vou passar vergonha agora. Ou eu passo vergonha ou o milagre acontece. Amém, meus amados? Isso é fé, queridos. Fé. Então Elias vai, manda Acabe comer e beber. Ele não está falando com um leigo, não. Ou melhor, ele não está falando com qualquer um. Ele está falando com o rei. Gente, não se brinca com o rei. Vocês concordam comigo que ele talvez estivesse correndo risco de ter a cabeça degolada?
Que palavra é essa? Sobe, come, porque vai chover, joga o ruído. E se não acontecer? Queridos, em tudo na vida, sempre há um risco. Eu trabalho no Tribunal de Contas e eu trabalho com mitigar riscos, controles, né? Eu tenho que controlar tudo para que aquele risco, caso ele ocorra, evitar que o risco aconteça, se concretize. Isso é a atividade do controlador. Ele tem que controlar o máximo. Nosso controle não é absoluto, é relativo. Sempre pode passar alguma coisa. Mas eu tenho que mitigar ao máximo os riscos daqueles riscos se concretizarem. Essa é a minha função. Por quê? Porque para todo objetivo tem um risco. Eu vou viajar, vou para Cabo Frio. Quais são os riscos de eu não chegar em Cabo Frio? O carro pode quebrar, pode ter um acidente. Então, vou começar a me planejar. Vou fazer uma revisão no carro, vou fazer isso. Eu vou me planejar ao máximo para que eu consiga chegar em Cabo Frio, que é o meu objetivo. Mas eu sei quais são os riscos e eu vou controlá-los, vou diminuí-los ao máximo. Amém, queridos? Isso é vida. Para todo objetivo tem um risco. A sua função é tentar controlá-los, mas tem coisas que são extraordinárias, que podem acontecer. Mas para todo objetivo tem um risco. E o objetivo de Elias era trazer chuva de novo para a terra, porque Deus falou ao coração dele. Risco, perder a cabeça. Está preparado para correr riscos? O homem de Deus ele tem que estar preparado para correr riscos. Amém? E tenha certeza que em Deus, queridos, o melhor vai acontecer. Pastor, como é que eu controlo isso? Orando, indo para o joelho, lendo a Bíblia, confiando em Deus. Não tem outra fórmula, Amém? E assim foi, queridos. Versículo 42. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao monte, ao cimo do Carmelo, e encurvado, cimo é o pico, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. 43. E disse ao seu moço, o servo que servia junto com Elias, né? E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. O que Elias falou? Olha, eu estou orando aqui enquanto isso. Não me atrapalha não, por favor. Vai lá, perto do mar, olha para o mar. A gente está no monte, olha para o mar, na direção do mar. E vê se aparece alguma nuvenzinha ali. Mas não me perturba não, que eu estou orando. Elias tinha que orar, queridos. O milagre viria pela oração. E uma oração que Tiago vai dizer no capítulo 5, que nós lemos na abertura da pregação, orou sem cessar, incessantemente ele orou. Ele não orou 1, 2, 3, 4, 5, incessantemente, ou seja, não sei quantas. Mas enquanto isso, meu servo, fica olhando para o mar aí. Chegou alguma coisa aí? E ele fala, nada, não tem nada. Alguns desanimariam, alguns desistiriam, alguns falavam, realmente não tem jeito para mim, eu nasci assim, vou morrer assim. Alguns, ao olhar e receber a notícia do moço, não tem nada, não tem chuva nenhuma, inclusive está um assolão, não vai chover, está um dia como qualquer outro. 3 anos não chove, Elias. Eu não sei quem tinha mais fé aqui, se era o moço ou se era Elias, sinceramente. Porque você vai ver que o moço... Bom, vamos ler. Vamos continuar, versículo 43. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. Queridos, na terceira, eu já tinha ido embora. Eu ia falar, Elias, você está de brincadeira comigo. Você está querendo brincar com a minha cara. Já fui 3, 4 vezes, olhei para... Não tem nenhum sinal, camarada. Eu não sei quem tinha mais fé aqui, se era Elias ou era o moço. Elias porque não parou de orar. Por 6 vezes ele recebe a notícia, não tem nada. E o camarada continua orando. Não sei quantas vezes você já tentou e não conseguiu. Lembra de Davi e Golias? Quando Davi sai à luta para guerrear contra o gigante Golias? Davi levou quantas pedras? Quantas pedras ele levou? 5, né? Para sua funda, para acertar o gigante.
Quantas ele precisou para matar o gigante? Uma, né? Então por que ele levou 5? Ele cogitou a possibilidade do risco. O risco de eu errar. Então, para controlar e diminuir esse risco, vou levar 5 pedras. Eu levaria mais 20, né? Mas Davi, ele já tinha matado um leão e um urso. Ele sabia manejar aquela arma. Ele era um homem com uma competência para aquilo muito forte. Então, para ele, 5 daria. Mas Deus é tão bom que de primeiro ele acerta, né, queridos? Fé. Mas se ele errasse a primeira pedra, ele não ia se achar que Deus não estava com ele. Ele ia tentar a segunda, tentar a terceira, tentar... E se errasse a quinta, ele ia buscar uma sexta e ia continuar até matar o gigante. Assim somos nós, queridos. Eu posso errar na primeira, na segunda, na terceira, mas eu vou acertar em nome de Jesus. Pode demorar um pouquinho mais, mas eu vou acertar. Pastor, mas eu caí. Pastor, mas eu vacilei. Pastor, mas eu errei. Pois bem, levanta. Porque o cair do homem e levantar é de... Não é não. É teu também levantar. Esse texto não está na Bíblia. O cair é do homem e levantar é teu também, camarada. Deus te dá força, Deus te encoraja, mas quem bota a mãozinha no chão e se levanta é você. Você. É a tua força. É a tua dedicação. É a tua força de vontade. Se você não tiver força de vontade, se você não quiser nada agora do Brasil, Deus não vai te botar no colo. Ah, Deus te leva no colo nenhum. Deus, o homem, ele coopera com Deus. É uma sinergia. Uma sinergia. Faz a tua parte. E Deus faz a dele. Qual a tua parte? É o ordinário, é o normal. O extraordinário é com Deus. Por isso que Deus fala, o impossível é para os homens. E o possível é para Deus. O contrário, né, gente? O possível é para os homens, o impossível é de Deus. Então faz o impossível. Agora, se você não faz nem o possível, quer que Deus faça o impossível? Não vai ter como. Qual o teu possível? Faça. Qual o teu possível, camarada? Meu irmão, minha irmã, qual o teu possível? Se esforça. Leva 5, 10 pedras. Sobe quantas vezes forem necessárias. Vai aparecer, vai chover. Vai lá 7 vezes, camarada. Ah, pastor, foi 7 vezes que é o número da perfeição. Pode ser, mas se fosse 8, 9, 10, não importa. Os dois estavam cheios de fé, porque eu não vejo o moço resmungar. Eu não vejo Elias resmungar. Eu vejo Elias continuando orando, mesmo recebendo 6 nãos. E assim, por 7 vezes. Ou melhor, 7 nãos, né? 7 nãos. Não, versículo 44. A 7ª vez disse. E na 7ª, foram 6 nãos. Não vejo nada, não vejo nenhuma nuvem. Não vejo nenhum sinal, nem ruído. Ele aquela loucura que falou para Acabe. Já ouvia ruído. Não tem ruído nenhum também. 44. A 7ª vez disse. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do... Olha aqui, queridos. Olha, forçando muito aqui. Elias, forçando bastante, consigo ver uma nuvem do tamanho da mão do homem. Você consegue imaginar uma nuvem do tamanho do homem, ele olhando do cume do monte para o mar? Talvez, nem binóculo tinha na época, né? Mas ele viu uma nuvenzinha. Algo que para nós, para uma pessoa normal, isso aí, o que é isso? Isso não é nada. Mas para o homem de Deus, olha o que diz o versículo 44. Então, disse ele, Elias, né? Sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Queridos, olha aqui, para qualquer um, aquela nuvenzinha, aquela mãozinha de nuvem não era nada, mas para Elias, peraí, para mim já basta. Manda Acabe descer, preparar o carro, porque vai chover muito. Para Elias, um sinalzinho já era, bastava para ele continuar crendo que o milagre ia acontecer. Às vezes, queridos, Deus dá sinais pequenos, a gente não se liga. Queremos grandes coisas, né? Queremos grandes sinais. E às vezes Deus está dando os pequenos sinais e a gente não percebe que Deus está agindo. A gente quer as coisas já prontas, de imediato. Não conseguimos entender que Deus age pouco a pouco. Pode agir de uma forma extraordinária? Pode. Mas pode agir aos poucos? Também pode.
Aquela pequena nuvem era um sinal insignificante para qualquer um. Você olha para o céu e vê vai chover, uma pequena nuvem. Não, para mim, para chover, tem que ser uma nuvem grossa, bem negra, bem espessa. E às vezes nem chove. Mas para Elias, queridos, bom, você só precisa disso. Você só precisa disso, queridos. Deus está dando sinais de você estar resmungando. Se apegue nos sinais que Deus tem dado. Em nome de Jesus, amém? 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e caiu grande... Para aqui, queridos. Caiu grande chuva. Dentro de pouco tempo, dentro em pouco, os céus ficaram negros com nuvens e vento e caiu grande chuva. Por quê? Porque um homem creu. Um homem de fé, mesmo subindo no monte, não vendo nenhum sinal, e depois uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas ele cria que Deus falou que ia chover e vai chover. Amém? Isso é milagre, queridos. É olhar os detalhes e o que derruba um homem. Às vezes a gente pensa, o homem ser humano, é o que derruba o ser humano, queridos. É o pecado, claro que é o pecado. Mas por vezes a gente nós nos preocupamos com as grandes coisas, né? Não cair não, aqui não posso cair. Nos esquecemos das pedrinhas, vão acumulando, e aquilo ali depois te derruba. A mesma coisa, o contrário. Sinais que Deus tem dado aqui. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvem e vento e caiu grande chuva. Finalzinho do 45. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel e foi para outra região, porque a chuva desceu, queridos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Olha o que diz 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Israel. Quero profetizar sobre a sua vida. Chuva de Deus, em nome de Jesus, amém? Mas para isso, queridos, profetiza, abra a tua boca, declara bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tem gente que só abre a boca para amaldiçoar. Ah, meu filho é uma praga. Ah, meu filho nunca vai mudar. Meu filho é uma peste. Quando palavras que a gente profere de maldição, nem sabemos. Ah, eu não vou dar certo nunca, eu sou isso mesmo. Elias não, querido. Elias foi e falou, olha, vai chover. Já ouço ruído de chuva, não tinha ruído nenhum. Vocês viram na Bíblia que não tinha ruído. Por 6 vezes, o moço foi lá e não tinha ruído, não tinha nuvem, não tinha nada. Mas para Elias tinha, porque ele cria no espiritual, ele cria no impossível. Ele cria em milagres. Eu quero crer, e eu oro para que os irmãos creiam. Olha, eu vejo uma pequena nuvem, eu já vejo ruído, ou melhor, nem nuvem, queridos. Elias cria com ruído. A nuvem da mão de um homem foi só um sinalzinho que Deus deu, só para renovar as forças daquele homem, de que o milagre ia acontecer. Amém? Eu oro para que você não espere a pequena nuvem aparecer. Acho que você já ouça o ruído. Pastor, o que é o ruído? É você crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Eu creio na restauração da minha casa. Eu creio na restauração da minha família. Eu creio na restauração do meu emprego. Eu creio na renovação da minha profissão. Eu creio na renovação do meu físico, do meu corpo. Eu creio. Por que você crê? Porque eu creio. Porque eu já ouço o ruído. Pela fé eu já ouço. Aí Deus vai botar a pequena nuvem, o sinalzinho que Deus vai dar, aquela porta pequena que se abre, aquela portinha pequena. Aí a portinha pequena se abre e você fala, mas eu sou muito grande para aceitar essa portinha. Olha o meu currículo. Olha como eu sou intelectualmente elevado, já fiz tantas faculdades, vou aceitar esse emprego aqui que uma pessoa que nem formada conseguiria. Bom, talvez seja a pequena nuvem que você está esperando e você não deu valor a ela. A gente só quer a nuvem grandona, né? E queridos, mas se eu não crer
na pequena nuvem do tamanho da mão do homem, não vai ter nuvem grandona. Não vai ter chuva. Amém? Ore, entra nessa porta e Deus vai te honrar. Você vai crescer. E eu falo dessa pequena porta numa analogia que pode ser muitas coisas. Mas Deus vai te honrar. Deus vai fazer você crescer. Seja o melhor lá dentro. Faça o melhor que você possa fazer. Amém? Assim como Elias fez. Orou, orou, orou. E aquele moço por 7 vezes foi lá ver se havia ou não havia chuva. Tem chuva, tem ruído, tem nuvem. Amém, meus amados? Glória a Deus. Creia nisso. Em nome de Jesus.